Já falou com a mãe, tá tudo certo. Tá entrando. Oi, Paulo Vitor. Desculpe aí. Desculpe. Já falei com minha mãe. Aí falei, mãe, agora eu não posso falar, não. Depois você me liga. Então, continua falando. Eu estava Agora, falando um agora pouco o teu sobre áudio, escravos agora eu do tô te jogo. ouvindo. Eu não estava te ouvindo. Quando a pessoa me liga, eu fico sem o áudio daí. Sim, já aconteceu comigo, entrevistando a atleta paralímpica. Me ligaram no meio da entrevista, eu não conseguia me ouvir. Eu não conseguia É. ouvir direito, na verdade, não conseguia ouvir direito a pessoa. E aí eu fiquei a entrevista inteira, que eu não quis parar. A Aham. entrevista inteira eu entendia meia dúzia de palavras, entendia meia dúzia e mandava outra Pois é, pergunta. aí não dá, aí prejudica, porque se eu não consigo te ouvir, não sei o que, que você Bom, pergunta. Enfim. bom, graças à experiência de teatro deu tudo certo, né? Pois é. Eu fazia assim, não, legal. Aí entendi uma palavra, vou perguntar sobre isso. Foi. Mas, Mas, enfim, eu mas vamos estava lá. falando aqui dos escravos do Isso, jogo, quando você isso. saiu. Retomando, vou mostrar Continua aqui, ó. falando aí. Aproveitar para mostrar aqui o livro Escravos do Jogo, publicado pelo selo Desfecho. Esse livro aqui, como eu estava dizendo, eu, eu, eu vi muita coisa como repórter investigativo, né? Então eu construí o romance a partir das histórias que eu vi, que eu publiquei, outras não publiquei, né? E é um livro que as pessoas acham que é sobre futebol, e não é. É um jornalista investigativo, que não sou eu, obviamente, né? Mas claro, tem um pouco de mim, tem um pouco do Vitor. Quem melhor definiu o personagem foi o Pedro Motagueiros, do Globo, que era do Globo na época. Tá tendo um abraço, se ele estiver por aí, mas é difícil que ele não tem rede social. E ele definiu, ele falou, esse personagem, que é o Chico Manfrini, que é o repórter, o jornalista, ele falou, é um pouquinho de todos nós, e é mesmo. Ele definiu bem o repórter, personagem central, o fio condutor da história. Então, esse repórter, ele é designado pelo jornal para investigar as atividades que ainda não se sabe se são ilícitas ou não, da Associação do Futebol Nacional, uma espécie de CBF da história, né? E aí tem lá tem os dirigentes e eles... Esse é maravilhoso do livro, esses dirigentes aí retratados, muito legal. E o nome do personagem é demais, Chico Manfrini. Chico Manfrini é o repórter, né? É o jornalista que trabalha no jornal O Corneteiro. E aí ele investiga a Associação do Futebol Nacional, cujo presidente é o Bicalho Pereira, né? Bicalho Pereira, e tem outros personagens periféricos que fazem parte da história. Então tem um jogador chamado Fumanchu, né? E esse jogador é o craque, ele joga no Boqueirão Futebol Clube, e ele é o craque, mas ele não é convocado pelo técnico da seleção, que é o Juca Cegonha. O Juca Cegonha não convoca porque acha que o jogador, não é spoiler o que eu vou dizer, porque está bem no início, acha que o jogador tem um caso com a mulher dele. Então, ele, com raiva, ele não convoca o jogador, né? E ele fica com aquela coisa na cabeça do caso que o jogador tem com a mulher dele, técnico, ele não convoca. E o Bicalho Pereira, que é o presidente da Associação do Futebol Nacional, o pressiona para convocá-lo para alguns amistosos no exterior, porque eles estão querendo vender o jogador. Mas ele não convoca, aí começa a entrar em atrito. E a partir disso a trama se desenvolve com a venda de jogadores, com a forçação de barra de dirigentes e empresários que mandam o técnico convocar jogador para poder botar na vitrine, para vender para o exterior, né? O tráfico de influência, tráfico de pedras preciosas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, tudo que acontece no futebol real nosso, né? Aqui no principal esporte nacional. Então, quer dizer, e eu como cobri muito tempo esse tipo de assunto, né? Cobrindo a CBF, inclusive, eu construí a história a partir disso. E foi bem legal, eu ganhei até um prêmio. Não fiquei em primeiro lugar, mas ganhei um prêmio importante. Injustamente. Injustamente em terceiro lugar. E aí, mas de qualquer forma, mesmo com o terceiro lugar, acabou que eu
fui convidado pelo João Máximo, que leu o livro e gostou muito, ele era curador da Bienal do livro. Ele leu e gostou tanto do livro que ele me convidou para fazer palestras na Bienal. E eu fui. Para mim foi o primeiro prêmio, cara. Isso daí é vitória, né? Ó, só falando que o Bruno Cantarelli está assistindo a gente aí, o Lango Lango. Tá sendo um abraço para ele. Abraço, gente boníssima, ótimo profissional. Muito obrigado aí, mas continua, Marlos. Sempre interessantíssimo te escutar. Então, quer dizer, eu fui convidado, fiz as palestras, né? E aí eu, na verdade, assim, eu tomei gosto por isso, não escrever nesse livro, porque a primeira lembrança que eu tenho minha escrevendo alguma coisa, assim, não escrevendo na escola, né? Aprendendo, sendo alfabetizado, caderno da escola, aquela coisa, não. A primeira lembrança que eu tenho, eu escrevendo algo, foi um jornal que eu fiz aos 10 anos de idade, chamado Misha. Misha é o urso soviético, né? Mascote dos jogos, né? Jogos de 80. Mascote da Olimpíada de Moscou, de 1980. E aí eu já era vermelho essa época, né? Vem de uma família do pessoal de esquerda, aí eu criei o jornal Misha, cujo símbolo era o urso soviético. E era um jornal que eu fazia, durou 15 dias, ele foi empastelado. Era um jornal diário que eu malhava a síndica do prédio e as fofoqueiras, né? E eu passava o dia fazendo aquele jornalzinho, era uma folha de papel A4, e eu colocava no quadro de avisos à noite, não tinha ninguém no prédio, eu subia na cadeira, abria o quadro de avisos e colocava. Isso por 15 dias, aí montaram uma campanha e me pegaram, né, cara? O jornal foi pastelado. Te pegaram? Pegaram. Montaram uma campana e me pegaram. O jornal foi pastelado, teve vida efêmera. 15 dias, né? Perseguido, né? Vermelho, jornal vermelho. Essa é a minha primeira lembrança. Essa é a minha primeira lembrança de estar escrevendo algo que não fosse assunto da escola, alfabetização, dever de casa, quadro negro, né? Então a minha ligação com a escrita já vem dessa época. Meu pai lia muito, escrevia, meu avô era poeta também, né? Então eu via escrevendo, via meu pai lendo, eu comecei a tomar gosto pela leitura. E passei a escrever. A minha primeira lembrança com a escrita, não profissional, obviamente, mas algo que eu estou produzindo, é essa história do jornal Misha, né? E aí eu escrevi meu primeiro livro profissionalmente, foi Os Escravos do Jogo. Mas com 12 anos eu escrevi um outro livro também, né? Aos 12 anos. Entendeu? Qual? É um livro sobre cachorro, histórias de cachorro. Eu gosto muito de cachorro. Legal. Com 12 anos eu escrevi um livro sobre cachorro, né? E aí, enfim, aí fiz esse livro. Aos 13, 14 anos, a primeira desilusão amorosa, eu fiz uma poesia, não parei mais. E fui escrevendo, me tornei jornalista e fui enveredando por essa área, fui para a área de roteiro também. Né? E como é que está quanto a isso? Essa área de roteiro, como é que você está? Os roteiros de curta de ficção que eu escrevi, que eu ia enviar para os festivais de roteiro, não enviei porque eles foram suspensos por causa da pandemia, né? Sim. Então, quer dizer, estão prontos para serem filmados. Estão prontos para serem filmados já. Legal, que bacana. Tem quantos? 3 roteiros de curta de ficção. Isso é legal, isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Você pode falar mais ou menos as histórias? Posso. Um é a história de uma menina que vive com o avô, né? Ela vive com o avô, mas o avô tem uma história nebulosa e ela descobre a história. Eu não vou dar spoiler aqui, mas assim, ela até porque é curta, né? É curta. Ela descobre a história do avô, a verdadeira história do avô, a real história do avô, por acaso. E isso gera um conflito muito grande entre eles, ao ponto dela fugir de casa, né? Esse é um. O outro é a história de um rapaz
que vive em situação de rua, né? Mas ele gosta muito de ler, né? Mas ele vive na rua, então ele entra toda noite num sebo da Lapa. Quando a menina está fechando, a dona do sebo está fechando o sebo, ele acha que está entrando escondido, mas ele não é, ela sabe que ele entra toda noite. Então ele aproveita para passar a madrugada lendo e dormir, se proteger do frio, da chuva, né? Sim. E às vezes ela deixa lá uma comida lá em cima da mesa, finge que esquece para ele poder comer e tal. E o outro é a história de um jogador de futebol chamado Ney Rio. Ney Rio, né? E aí ele vive as turras com o empresário dele, que é o Sandoval. O Sandoval é um porto-riquenho, né, que tenta... Porto-riquenho? Porto-riquenho? É um empresário de futebol? Porto-riquenho, Sandoval. E o jogador é o Ney Rio, não é o Neymar, é o Ney Rio. E aí ele vive querendo se projetar para um time grande, mas vive as tuas com o cara. Entendeu? Não, esse também é curta, esse é roteiro de curta. É, curta. Todos três curtas de ficção, é. Maneiro. Você fez algum curso de roteiro ou já... Eu estudei cinema para a área de roteiro na Academia Internacional de Cinema. Ah, tá bacana o curso lá, eu estou para fazer muito bom o curso. No Rio de Janeiro só tem duas escolas, né, nesse sentido, que é a Darcy Ribeiro, que está com problemas sérios de grana, porque ela ocupa o prédio da sede dos Correios. E o governo federal, o fascínora Bolsonaro, com ódio da cultura, quer desalojar a escola, né? Quer tirar a escola do prédio dos Correios. E para onde ela vai? Já está lá há anos, há muitos anos ela está lá. Né? E a AIC, só tem duas escolas nesse sentido. A AIC, onde eu estudei, e a Darcy Ribeiro, que está correndo risco até de fechar, sei lá. Não, absurdo, né? Porque a cultura está sendo atacada, né, mano? De todas as formas. Por essa gente aí, ela está sendo atacada como o Facínora, o presidente Facínora, ele elegeu a cultura e a educação como inimigas dele, né? Então, o que ele puder fazer junto com essa gente que o cerca para destruir, porque isso não é por incompetência, é projeto. Isso é um projeto, não é porque são burros, porque são incompetentes, não. É um projeto mesmo destruir. Entendeu? E agora, com a perspectiva de uma vacina descoberta e produzida por um laboratório chinês, junto com o Instituto Butantan, eles não querem comprar porque é vacina chinesa. Entendeu? E esses caras eles não são burros, eles são perversos. Mas são tão perversos que às vezes eles não conseguem compreender o que próprio eles fazem. O Harold de Oliveira, que foi senador eleito pelo Facínora, que era contra o isolamento social, dizia que o Covid era uma mentira, morreu de Covid, aí tem 2, 3 semanas. Entendeu? Morreu de uma gripezinha à toa? Não, morreu de Covid, né? Sim, e tem tanta vacina chinesa que a gente já tomou aqui no Brasil. Cara, essa gente não é gente burra, é gente perversa. E também não é louca. Eu gosto de conviver com os loucos, né? Eu adoro conviver com gente louca, mas essa gente não é louca, é perversa. É gente perversa, do mal mesmo. Entendeu? É complicado. O presidente da República, os filhos dele, essa gente que o cerca, esse ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é outro perverso, condenado, que está ocupando o ministério. Entendeu? É horrível. Então, eles elegeram a educação e a cultura como principal, e a arte, de uma forma geral, como os inimigos dele, né? Dessa gente. O que eu fico estarrecido, fico com temor, é que essa questão da política anti-vacina, isso é muito retrógrado. Isso é de 104 anos, 116 anos atrás. Em 1904, reclamavam do Oswaldo Cruz. Em 1904,
E isso está voltando, isso já voltou. Que isso, a gente está em 2020. Ser contra uma vacina, não entendo. Um amigo meu me falou que essa gente que está no governo ia destruir uma geração inteira com essas políticas deles aí. Eu digo que não vão destruir uma nem duas gerações, não. Eles estão fazendo a gente voltar à era medieval, cara. Basicamente isso mesmo. Campanha anti-vacina eu nunca vi. Não importa se é da China, se é da Inglaterra, até agora, pelo que a gente está vendo, a que está dando mais resultado é a da China. Não, e em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo está ajudando a produzir. Tá ajudando a produzir. Instituto Butantan, uma referência mundial. Cara. Então, quer dizer, assim, esses caras aí, sabe, eu só me refiro a esse presidente como facínora, porque ele é um facínora mesmo. Muito complicado isso. Muito complicado. Marlos, mas você estava falando do seu primeiro livro, estava falando de roteiros, né, que você fez, aí você fez na academia, você fez o curso, né? Academia Internacional de Cinema, Eu tô para fazer um agora também, online é meio complicado. Eu gosto do presencial, mas presencial tá difícil, né, com essa pandemia. Agora não dá, Eu mesmo sou o cara que tem mais medo de ir na rua, né? Eu tô 4 meses e meio dentro desse apartamento, que prejudica essa questão de aprendizado, né? Eu acho que o presencial é melhor do que o online. Eu cumpri a quarentena à risca. Eu cumpri a quarentena à risca até o governo liberar a prática do surf, né? Aí eu estava surfando, parei por causa da quarentena, né? Não podia. E aí, quando flexibilizaram e o governo permitiu a prática de natação e surf novamente, aí eu voltei. Eu tenho saído para surfar, cara. E vem cá, como é essa rotina do surf? Né? Como começou e como está sendo agora? Eu queria saber que você até viajou, né? Viajou para surfar aí com a galera e tal. A gente foi para Ubatuba. Fala. A gente foi para Ubatuba em setembro, né? Aí íamos agora nesse feriado último agora, enfim, o grupo se desentendeu e aí cada um foi para um canto e eu acabei não indo. Se desentende, cara, vai surfar e o grupo se desentende. Mas não, foi bobagem só. Não foi nada sério, não, foi bobagem. Vamos pegar onda ali, não, pega onda aqui, aí brigou. Não é possível. Não foi mais o surf. Na minha vida ele já vem, assim, eu sempre gostei de surf, né? Sempre gostei muito de surf. E desde adolescente, passei minha adolescência pegando jacaré aqui em Copacabana, aqui na Figueiredo de Magalhães, depois bodyboard, né? Mas nunca surfei em pé. Eu ia para o arpoador, ver surf no arpoador, mas nunca surfei em pé e sempre acompanhei, sempre gostei. Tanto é que no Jornal dos Esportes, por eu gostar de surf, acabavam me mandando cobrir as etapas do Mundial de Surf. E eu ia cobrir, na verdade, meu estilo de jornalismo, que é mais investigativo, né? Eu acabava dando a notícia do campeonato, notinha de pé de página, rodapé. E eu pegava mais o que estava acontecendo na periferia, que ninguém estava muito interessado do surf, mas os leitores sim, que eram os surfistas querendo fazer greve porque a premiação era baixa. Né? O Andy Irons, que para mim foi um dos grandes surfistas. Sim. Surfistas que morreu em 2010, infelizmente, por uso de drogas e comprimidos e tudo mais. Sabe, tricampeão mundial, não era mais uma promessa, o cara já estava rivalizando com o Kelly Slater. Realidade. Eu entrevistei, E aí, eu quando cheguei no hotel, o porteiro eu sempre conversei muito com camareira de hotel, porteiro, enfim, clube, né, porteiro, guardador de carro, servente, e os funcionários mais humildes.
faxineiro, porque eles sabem de tudo. Então eu cheguei no hotel dos surfistas, da Elite, do WCT, né? E aí o porteiro veio me falar assim, Marlos, olha, teve um barraco aí. Eu falei, o que que houve, cara? Pô, tinha até prancha voando pela janela. Eu falei, o que que foi? Ele falou, pô, pegaram... A mulher de um surfista chegou aí, pegou o cara com uma outra mulher em cima, foi um bafafá, foi uma Que confusão. isso? Deus nos acuda. Que isso? Bom, Deus nos acuda. Aí eu fui fazendo essas matérias periféricas, né, que começaram a fazer sucesso, porque, na verdade, o campeonato em si, todo mundo já sabe lá onde e tal, mas as histórias periféricas, que ninguém contava, é que eu estava contando. Né? Marlos, E aí, é demais isso, a revolta dos surfistas. pois é, e aí eu cobri isso, cobri vários, aí eu resolvi surfar. Eu quebrei a perna o ano passado, fraturei a tíbia, né? E aí eu fiquei 3 meses com a perna imobilizada. Eu não se usa mais gesso, né? Mas usa aquele imobilizador de velcro. O meu estava da virilha até o tornozelo. Aí Nossa, que é isso, cara? eu passei quase 3 meses com aquilo na perna. Aí no dia 11 de março, véspera do meu aniversário, faço aniversário dia 12 de março, no dia 11 eu tive alta. E no dia 12 eu fui surfar. Aí foi que eu comecei a surfar de brincadeira, surfo de brincadeira. Não tenho nenhuma pretensão de ser profissional, de disputar campeonato, não. Surfo para me divertir, me faz bem, estar em contato com o mar, com a natureza. Os amigos novos que eu fiz são pessoas Você mora ótimas. em Copacabana, né, cara? Então é bom ter esse contato com o mar, né? Isso mesmo. É o que eu sinto falta para cá, aqui até perto de praia, mas eu sinto falta, quando eu vim para cá, né, nunca morei por esses lados, sinto falta dessa questão da Zona Sul, do centro, né? Estava morando no centro, mas fala do surf, e aí? Não, e aí eu passo a surfar, né? Na verdade, eu passo a surfar em pé, porque eu pegava muito jacaré, sempre gostei muito de jacaré, de mar, né? De praia. Minha adolescência toda foi na praia, cresci na praia, enfim. E aí eu fiz novos amigos, são pessoas ótimas, e tem me feito muito bem. Né? Eu passei a dormir mais cedo, a acordar mais cedo, estou me alimentando melhor, passei a cozinhar. A quarentena, pelo menos, me fez cozinhar. Eu passei a cozinhar, estou fazendo comidas ótimas. Antes da live eu estava até cozinhando, nem almocei, vou almoçar depois. Ah, não, também. Eu estava cozinhando, comi alguma coisa e vou para o segundo tempo agora. Pois é, e aí, quer dizer, assim, eu estou me sentindo melhor, para dizer a verdade, né? Eu estou levando uma vida mais saudável, dormindo cedo, acordando cedo, surfando. Hoje eu fui surfar de manhã, cedo, né? Já voltei, Legal. enfim. E, inclusive, Marlos, assim, aproveitando, eu queria até que você me desse algumas dicas, não agora, mas algumas dicas de roteiro, de escrever livro, né, a disciplina, né, eu ando com algumas dificuldades aqui, questões tecnológicas, meu computador não está legal, tem um monte de... Eu já passei do início, entendeu? Está meio que no meio do caminho já, só que o computador está ruim e tal. Eu queria que você me desse dicas, porque eu sinto que não escrever, que não concretizar esse sonho, deixa as pessoas com uma certa sequela psicológica. Né? Aliás, a gente sempre tem traumas. Estava conversando isso ontem com um amigo meu. Mas a grande questão dos traumas é você saber trabalhá-los. Entendeu? Eu acho que a escrita ajuda muito quanto a isso. Não, ajuda. A escrita ajuda, de fato ajuda, né, eu faço terapia, faço psicanálise, né, e tem gente que não gosta de falar nisso, mas eu falo sem o menor problema. Eu também faço. A minha psicanalista diz, escreva porque vai te fazer bem. E eu já escrevo mesmo, né? E realmente ajuda. Ajuda a gente exorcizar fantasmas, colocar para fora aquilo que não nos faz bem. E você, assim, você escreve e depois queima. Não precisa,
sabe? Queima o que escreveu, né? Mas, de qualquer forma, a literatura, ela como eu falei mais cedo, ela entrou na minha vida muito criança ainda, né, cara? Sempre gostei muito de ler. E aí, como eu tive esses contatos com a escrita, né? Eu fiz esse jornal Misha, depois escrevi um livro sobre cachorro quando eu tinha 12 anos, poesia. E aí eu viro jornalista, né? Me formo jornalista, depois vou estudar roteiro, cinema, né? Quando eu escrevi esse livro Escravos do Jogo, eu já emendei no outro, Dom Juan de Cascadura. Sim, eu ia te perguntar do segundo e do terceiro livros. Pois é, me dá um minutinho aqui para ver se eu consigo pegar aqui. Tá bom. Vai falando aí que eu também só vou... Livro aqui só para mostrar. O pessoal aqui, esse aqui é o Dom Juan de Cascadura. Já estou aqui, Paulo Vitor. Esse é o livro Dom Juan de Cascadura, que foi o meu segundo livro publicado, segundo livro escrito e segundo livro publicado. Né? Então, é uma comédia dramática. Já mostrei aqui, Paulo Vitor, já mostrei já. Bacana, eu estava ouvindo. É uma comédia dramática, né? Que é a história de um rapaz que mora em Cascadura. Porque as histórias que eu escrevo são ambientadas muito na Zona Sul e no centro. Né? Principalmente em Copacabana, que é um bairro que eu conheço bem. E o Dom Juan de Cascadura é ambientado em Cascadura, obviamente, e Copacabana. Segundo então livro. É a história de um contínuo. Ele trabalha numa companhia de navegação no centro. E ele é o galã do bairro lá de Cascadura, mas ele quer vir para a Zona Sul. Ele quer participar dos embalos da Zona Sul, as festas, quer conviver com as pessoas, que ele julga melhores ou mais importantes, enfim, isso está dentro da história, está dentro do contexto da história lá. Né? Então, esse é uma comédia dramática, é um livro bem engraçado mesmo, mas com alguns momentos bem tristes até. Né? Mas é um livro que vale a pena para rir também. Né? Tem muita comédia nesse livro. E o outro é o Revoar Copacabana, que foi o meu livro mais recente. Que é o recente, né? Um romance policial. É um romance policial, né, que o fio condutor é um professor de história que o sonho dele é estudar na Sorbonne, fazer mestrado, doutorado na Sorbonne. E ele vive em conflito, ele tem uma amizade colorida com uma policial federal, né, e ela está envolvida numa mega operação policial, né, ela é de uma unidade de elite da Polícia Federal, envolvida em várias operações, e ele conhece uma francesa. Ele conhece uma francesa, e aí ele se envolve com essa francesa e rompe com a namorada dele. Uma amizade colorida com quem ele tem. E ele acha que com a francesa vai ficar mais fácil para ele ir embora. Só que a francesa não quer ir embora, ela está de saco cheio da França, ela quer ficar aqui, pô. E aí começa a trama. Aí ele tem um amigo jornalista, o El Calvo, que é um jornalista investigativo, mas os dois aprontam muito em Copacabana, né? O El Calvo, que é o jornalista, e o Paulo Bandeira, que é o professor de história. Os nomes são ótimos. Sérgio Montenegro é o jornalista conhecido como El Calvo, porque ele é careca. E aí eu tenho mais 2 romances policiais. A Última Vez que Eu Te Vi é um romance policial político, e o Insubmissos, que eu terminei de escrever recentemente também, que é um romance policial político. Que Fala um pouquinho do Insubmissos. Os Submissos são 3 jornalistas, né, que na verdade, são 2 jornalistas que se conhecem há muitos anos, são amigos, trabalham no mesmo jornal, Carbono 14, que é um jornal de esquerda, e aí vem uma terceira pessoa, que é uma moça que ela vem morar no Rio, ela não é do Rio, ela vem morar no Rio, e aí ela vai participar do jornal, ela acaba indo trabalhar nesse jornal, né, e aí ela se envolve com eles, fica amiga deles e tudo mais, namora um dos jornalistas, e aí eles vão investigar o governador, que é o Valdomiro Boa Alma, que é um governador evangélico, né, que
Parecido com algum prefeito. Altamente picareta, e aí ele tem o dízimo, né? A igreja tem o dízimo, ele cria o trízimo, que são os 30%. O trízimo, aí os fiéis vão dar, ele cobra o trízimo. Né? E ele é muito picareta. O que é algo real, né, Marlos? Uma vez eu fui numa igreja evangélica dessas e o pastor já estava falando, não dê só 10%, dê muito além disso. Eu estava na igreja quando o cara falou isso. Pois é. Mas aí não só tem esse governador picareta. É o trízimo. É um trízimo. E aí não só tem o governador picareta, não. Tem um deputado também, que é o Terêncio Dantas, que é um filho e neto de coronéis do Nordeste. E ele se acha um gangster, né? Ele se acha um gangster. E, inclusive, ele vai morar no prédio onde morou o Assis Chateaubriand, né? Ele faz questão de morar no prédio onde morou o Chateaubriand, que era um gangster da imprensa, né? E ele é um anticomunista e ele vive as turras. E ainda tem um outro deputado de esquerda chamado Leonel Brasil. Qualquer semelhança com o Leonel Brizola não é mera coincidência. Leonel de Moura Brizola. Pois é, esse deputado é o Leonel Brasil, né, que é um deputado de esquerda que ajuda os jornalistas nas investigações, né? E aí começa a trama, aí tem mortes, né, tem assassinatos lá, e enfim, as falcatruas dos bandidos que os jornalistas vão investigar com a ajuda desse deputado de esquerda. Aí no meio tem uma eleição, né? É uma história muito legal, muito, muito atual com o que está acontecendo. Né? Tanto esse livro, Insubmissos, como a última vez que eu te vi. Muito legal. Fala, só um instante. Fala quem está no Insubmissos também, quem você se inspirou num dos personagens. Quando você falou, quase chorei, cara. Um dos personagens é um jornalista chamado Saulo Vito. Não é Paulo Vitor, não, é Saulo Vito. Vito. Alguma semelhança? Quais são as características dele? Eu quero ler esse livro. É um jornalista engraçado, né? E muito, muito zeloso e aguerrido com o que faz, né? Muito preocupado em publicar textos verdadeiros, sem furo. Sem furo, digo, sem furo de informação, né? O furo jornalístico é outra coisa. Sem erro de informação, melhor, corrigindo. Sem erro de informação, e só que ele é da editoria de esportes do jornal. E ele não aguenta mais o esporte, sou eu. Ele briga com o pessoal do esporte o tempo inteiro, que as pessoas só sabem falar de futebol, de esporte, e ele quer ir para a política, para trabalhar junto com o amigo dele, né? Que é o outro jornalista. No Carbono 14. No Carbono 14, o João Bravo. João Bravo e Saulo Vito, é uma dupla. Aí o João Bravo, que é amigo da chefia, tenta puxar o Saulo Vito para a editoria de política o tempo todo. Mas o chefe não quer, porque o chefe acha que ele o vê como um excelente repórter, mas quer que ele fique no esporte. Por quê? E ele põe o cara só para cobrir Flamengo, porque ele é torcedor do Fluminense. O editor é torcedor do Fluminense e quer que o repórter só cubra o Flamengo para mandar as bombas em cima do Flamengo, né? Mas aí no fim o Saulo Vito consegue um furo jornalístico e isso é uma espécie de passaporte. Só não dá um spoiler aí do teu livro que nem foi lançado ainda, hein? Não é spoiler não. Aí o Saulo Vito ele consegue ir para a política, né? Trabalhar junto com um amigo dele e com essa outra jornalista que se integrou ao grupo. Eles são os insubmissos, que eles não se vergam, não se curvam ao poder de quem manda, ao governador, aos deputados corruptos, aos empresários. Muito interessante. Um alô aí para Beth Araújo, tá vendo a gente aí, ó. Valeu, Beth. Beth foi minha diretora de teatro aí, bem bacana. Marlos, sensacional isso. Eu espero um dia conseguir um pouco do seu sucesso como escritor,
como roteirista, entendeu? Acho que isso daí faz bem para a alma, cara. Entendeu? Eu te considero um cara de sucesso. Entendeu? Obrigado. Sucesso não é só você estar nadando em dinheiro. Não é isso. Sucesso é outra coisa. Então, eu te considero um escritor de sucesso, um jornalista de sucesso. Sou eternamente grato, porque você que me colocou no Jornal dos Esportes, entendeu? Então, sou extremamente grato a isso. Não, e era uma época boa. Mercado de trabalho está... Fale. Não, era uma época boa, porque no Jornal do Esporte também eu fiz excelentes amigos, né? Assim, na verdade, porque eu não venho do esporte, eu venho da política, né? Eu comecei na política e por uma circunstância eu fui para o esporte e já gostava e fui ficando. Fiquei, sei lá, 12, 13 anos, eu acho, até mais, no esporte. E lá fiz muitos amigos, né, cara? Fiz muitos amigos. Inclusive vi a live do André Ribeiro ontem, anteontem. Você fez com ele. Foi ontem. Foi ontem, a live do André Ribeiro. E ele lembrou até bem nosso amigo que se foi, né, tem um ano, Zé Luiz, cara, que era nosso grande amigo Zé Luiz, tremendo jornalista, amigo nosso. Tremendo jornalista. Outro dia passou o bom, o mal e o feio no domingo, na segunda. Ontem, anteontem. Passou o bom, o mal e feio. É o dia 4, E aí, deixa eu aproveitar que eu mostrei o Dom Juan de Cascadura, deixa eu mostrar o Revoar Copacabana aqui também. Mostra aí que a gente está com a audiência da Mônica. Mônica é esgrimista paralímpica, campeã. Mandar um abraço para ela, também foi entrevistada. Muito legal, Marlos, muito legal. Não, e ontem André Ribeiro falando aí, por que homem de barro, né? Nem na live a gente vai poder comentar isso, só nos bastidores. Por que milkshake, então, não pode mesmo. Milkshake é capaz de eu ser excluído do Instagram e de tudo que é rede social, né? Nosso milkshake. Por que você está coçando a cabeça? André Ribeiro é um querido amigo que está lá em Fortaleza também, né? Jornalista dos bons, radialista. Então, quer dizer, tem uma turma muito boa, cara, assim, na imprensa, né, cara? Inclusive na imprensa esportiva, que um dos motes desse livro Insubmisso é essa briga do jornalista Saulo Vito, né, com os colegas dele do futebol, porque ele não suporta mais só ouvir falar futebol, ele quer conversar sobre teatro, cinema, música, e lá a turma só fala de futebol, então que ele sai mais com a outra galera, né? Então, assim, das outras áreas, porque ele não suporta mais, embora seja um cara na história que gosta de futebol, mas ele é torcedor do Flamengo. O Saulo Vitor na história é torcedor do Flamengo, né? E o João Bravo é torcedor do Fluminense. Eles só se desentendem nessa hora, os dois, porque são muito amigos. Aquilo, né, cara? Muito interessante, muito legal. A única coisa que não tem nada a ver comigo é a questão do Flamengo mesmo. Embora eu tenha muitos amigos, né, no Flamengo, mas sou fluminense, isso daí. Mas tem que ter confronto, tem que ter conflito, né? História sem conflito não existe. Para quem não sabe, eu sou torcedor do Fluminense. Então, todos os livros que eu escrevo, tem sempre um jogo na televisão ou no rádio que o Flamengo entra pelo canto para o Fluminense, o que é normal, né? Não é nenhuma novidade isso. Se não for roubado, o Flamengo não vence. Tô brincando, pessoal do Flamengo. Cara, muito bom, muito bom. Abraço aí para o Lauro Ramos. Não, sempre legal falar, cara, contigo. E assim, esse quinto livro que você já está com ele na cabeça, já está meio que elaborando. Sexto. Porque eu publiquei Escravos do Jogo, Dom Juan de Cascadura e O Revoar Copacabana, 3. E já escrevi A Última Vez que Eu Te Vi e Insubmissos, 5. Eu queria que você falasse um pouco mais da Última Vez que Eu Te Vi, por isso que eu falei quinto. A Última Vez que Eu Te Vi é um livro que tem...
tem um escritor e tem uma professora universitária. O que une os dois, né, o que une os dois é a Guerra Civil Espanhola, porque o escritor é um romance policial político também. O escritor, ele é um pesquisador do assunto da Guerra Civil Espanhola. Ele tem muita simpatia pelos anarquistas, né? Então ele estuda muito sobre o anarquismo, ele lê muito sobre isso. E a professora que ele conhece, o avô dela foi um anarquista espanhol que lutou na Guerra Civil, lutou na Coluna de Ferro, um dos destacamentos mais importantes da Guerra Civil, que lutou contra a ditadura do Franco, né, que deu um golpe lá na Espanha. E ela quer contar a história do avô dela. E aí ela conhece um escritor que vai escrever a biografia do avô dela. E eles começam a se encontrar e começam a namorar. E isso os une, né? A Guerra Civil Espanhola os une. Mas aí também tem os problemas, porque a história se passa nos tempos atuais, porque a Guerra Civil Espanhola é de 36 a 39, né? Durou 3 anos, com a derrota da República, dos comunistas, dos socialistas, anarquistas, né? Com a vitória da ditadura fascista do Franco. E muitos tiveram que fugir para a França, né? Inclusive tem um brasileiro, aliás, tem 10 brasileiros, incluindo uma mulher, que lutaram, foram voluntários na Guerra Civil Espanhola. O mais conhecido é o Apolônio de Carvalho, chamado de herói de 3 pátrias, né? Porque ele lutou na Guerra Civil Espanhola, lutou na resistência francesa contra o nazismo e lutou aqui contra a ditadura militar. O Apolônio. Então isso une os dois, une o casal da história. Né? Se passa nos tempos atuais. Ele é um anarquista, né? Que é estudioso do assunto, como eu falei. Ele é fã de um anarquista que foi assassinado em Barcelona, o Buenaventura Durruti, que foi líder da coluna Durruti, mas ele gosta da Coluna de Ferro, que foi um outro destacamento, né? Onde lutou o avô dessa professora. Ele foi combatente da Coluna de Ferro. Então isso os une, né, cara? Assim, tem muito de história no livro. Muito legal mesmo, Marlos. Assim, eu quis fazer essa live contigo também, que você foi o primeiro que a gente fez live e tal, foi o primeiro, entendeu? De mais de 30, né? Depois eu entrevistei Jardel, Mauro Galvão, pessoal mais do esporte, né? As atletas olímpicas e paralímpicas, né? Os atletas paralímpicos, o Daniel Dias. Sempre acompanho. Sim, eu sei, eu sempre falo de você. E como eu falei nessa live, já falei em umas outras 2, eu considero algumas pessoas, eu considero alguns como meus professores no jornalismo e na vida, né? Saiba que você é o meu professor no jornalismo e na vida. Obrigado, Paulo. Não, mas você é um jornalista muito competente, de sucesso, já demonstrou isso quando foi trabalhar, escreve muito bem, tem boas ideias, então isso para você é fácil fazer. Não, muito obrigado, mas eu tive pessoas que me deram norte, e você com certeza está ali no pódio, com certeza está ali no pódio. Você, Gerheim, né, várias pessoas aí, José Antônio Gerheim, outro dia me ligou, mas me ligou numa hora que eu estava cheio de serviço lá da Fox, né, não esqueço das pessoas. Eu até queria fazer uma live com o Gerheim, mas eu não sei se tem condições lá onde ele está, né, às vezes a conexão é ruim. Eu não sei como é que vai ser. Tem que falar com ele sobre, né? Tem que falar com ele sobre isso. Mas assim, é sempre um prazer, cara, conversar contigo. Essa live aqui vai para o canal do YouTube, eu vou editar daqui a pouco. Vai ficar gravada também. Quando está gravada, mais pessoas assistem. Né? Eu estou também fazendo um teste quanto aos horários que eu consigo mais audiência. Por enquanto, sexta, sábado e domingo
estão ganhando, né? Sexta, sábado e domingo. Normalmente, quando coloca no meio de semana, não está muito... Não tem uma audiência na hora, né? Não sei por quê. Mas, assim, é um estudo que eu estou fazendo. Mas, assim, quero dizer que o papo contigo foi maravilhoso. Você acha que tem que falar mais alguma coisa? Faltou algo para você? Você, cara, deixar... Eu agradeço, A gente conversa 24 horas, né? Eu agradeço o convite de participar sempre da tua live, que é sempre com assuntos muito interessantes, pessoas ótimas que participam, tanto as que assistem quanto os entrevistados, que eu sempre vejo, né? E eu só agradeço, cara, assim, a lembrança, porque é sempre bom participar de um bate-papo bem legal, que não se caracteriza como uma entrevista, mas um bate-papo entre amigos mesmo, né? Assim, isso é bem legal, eu gosto. E aí a gente pode falar de literatura, de cinema, de música, sei lá, os assuntos são variados, né? Eu acho, foi até uma ideia sua, que uma vez por semana, dependendo, né, e horários diferenciados, tipo, a gente não faz mais quarta-feira, 1 da tarde, mas de repente fazer na outra semana, pode ser na terça à noite, para ver como vai ficar essa audiência, entendeu? Sim, a gente pode não, conversar, a ideia foi sua, inclusive. Isso, marca aí, a gente combina e faz. Para mim tá tudo bem, sem problema. É sempre legal, a gente fala de um monte de coisas legais, muitos temas bacanas. Me lembrou aí do Misha, o telefone quase caiu aqui da mesa, que, pô, para mim a história do Misha é a melhor que tem na vida. Pô, como é que pode uma criança, cara, lembrar lá da mascote dos Jogos Olímpicos de Moscou? A mascote, isso aí é a mascote soviética, né? Mascote soviética. O Misha. Não, outro dia, a menina estava com um ursinho atrás, aí a Aline Rocha, que é atleta paralímpica, vem cá, esse aí atrás é o Misha. Ela, quem? Misha. Não, é o mascote dos Jogos de Inverno. Então, pô, lá vou saber, cara. Eu sei que é o Misha, né? Misha é o melhor mascote de todos os tempos. Né? Não, eu coloquei o nome do jornal Misha de propósito, né, cara? Não, mas aí depois do Misha, eu fiz o Estrela Matutina, que era na escola, né? E depois ainda fiz o Coluna do Estudante, que era uma homenagem à Coluna Prestes. Entendeu? Então eu fazia jornais, eu fiz esses 3. Vai fazer jornais subversivos na infância. Estrela Matutina e o Coluna do Estudante, né? Muito legal. Jornais subversivos e fanzine. Fui escrevendo e, na verdade, agora são os livros, né? Não, que é muito bacana. Esse caminho que você trilhou, eu acho bem legal, eu espero um dia trilhar também. Aí, mais uma vez, que você está sendo exemplo para mim, entendeu? Tomara que um dia eu já estou com uma disciplina legal. Só me falta, talvez, um computador melhor, né? Que Desculpe, nessa pandemia eu não previ algumas coisas, né? Então complica você não ter um aparato tecnológico melhor, mas eu estou me virando. Tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina. Eu próprio escrevo todos os dias de 3 a 4 horas por dia, com ou sem vontade, chova ou faça sol, neve, tufão, furacão, maremoto, o que tiver, eu paro para escrever de 3 a 4 horas por dia, porque senão a história não vai aparecer no computador, né? Entendi. Porque as pessoas às vezes falam assim, vem a inspiração e você escreve. Não, às vezes você não tem nem vontade de ligar o computador para escrever, mas assim, ainda assim eu vou para o computador e escrevo, mesmo sem vontade. Entendi. Tem que ter disciplina mesmo para escrever. Uhum. Tá certo.
Marlos, obrigado pelas dicas, foi maravilhoso. A entrevista inteira foi muito legal. Vai lá para o canal do PV Paralímpico e também vai ficar gravado aqui no IGTV, né, no @PV Paralímpico. É isso, tá bom, amigo? Obrigado aí mesmo. Eu te agradeço a oportunidade de me convidar para participar das suas lives. Eu, de verdade, fico muito honrado com isso, Paulo Vitor. E estou dizendo isso com sinceridade mesmo, não estou jogando confete, não. Não, eu sei disso. A gente já se conhece há muitos anos. Eu não sei nem quantos anos já. Eu tinha 18, acho, quando te conheci. Não, 19. mais, eu não tinha. Cara, o Guilherme está com 21 anos, eu não tinha nem filho quando nós nos conhecemos. Jura? Acho que eu já tinha 18 já, mano. Eu tô com 41. Não, você tinha 18. Eu tinha 18. Ah, sim, não, eu tô falando que você falou que a gente se conhece há 18 anos. Eu falei que tem mais. Não. A gente deve se conhecer uns 22, 23 anos. É, um pouquinho mais, talvez, é. Eu não, acho que é por isso, é isso aí mesmo, 23 anos. Entendeu? Eu não tinha menos de 18. E é isso, tem gente entrando aí, mas o papo já está se encerrando, né? Tava um papo bem legal aí com o Marlos Bittencourt, autor de 3 livros e ainda 2 para lançar, né, Marlos? Oficialmente 3, mais 2 para lançar. Fala o título dos 5 livros aí, então. Vou falar pela ordem de escrita e publicação. O primeiro foi Escravos do Jogo, depois Dom Juan de Cascadura, O Revoar Copacabana, A Última Vez que Eu Te Vi e, por último, Insubmissos. E agora o 6º livro que eu já comecei a fazer o esboço dele, né? E aí já comecei a ver os personagens, criar e tudo mais. Agora é sentar e escrever. Tá certo então. Obrigado, Marlos. Um grande abraço aí, tá? E foi excelente, nota 10. Eu que te agradeço, Paulo Vitor. E se precisar, quando precisar, pode me convidar que eu participo de novo. Tá bom, beleza. Tá bom? Tá. Valeu, irmão. Falou, um abraço. É isso. Falei com Marlos Bittencourt, que publicou 3 livros, já tem 2 aí também já estão próximos disso. Já está pensando no 6º. Marlos Bittencourt, grande escritor, jornalista, um dos meus professores dentro de uma redação. A Nina estava acompanhando aí. Valeu, Nina. Muito obrigado. Esse papo aí vai estar no PV Paralímpico, no canal do PV Paralímpico. Lembrando, esqueci de falar, que o 8º episódio do podcast Tá Mais Que Fute já está no Spotify, tá bom? É isso. Canal do PV Paralímpico lá no YouTube, @PV Paralímpico aqui no Instagram, lá no Twitter, Mais Que Fute Podcast, lá no Spotify. É isso. Tá bom, amigos? Abraços literários, cinematográficos, boleiros e paralímpicos. Tchau!